Já estamos de volta, Vida e Saúde. Agora é hora de papo sério, papo de prevenção. Você que pensa que um AVC é uma coisa muito repentina, precisa conhecer um pouquinho mais aqui do que o Dr. Elias Oliveira Lima já esteve com a gente várias vezes no programa Vida e Saúde. Eu quero dar as boas-vindas novamente para o senhor. Obrigado. Eu também quero te dizer que é uma alegria enorme vir aqui porque você vive isso. A gente gosta, né? Eu realmente partilho, minha esposa e eu temos isso como uma missão de vida e ver que você há tantos anos faz esse trabalho, mas você vive isso, é fantástico, é muito agradável. A gente conhece tanta coisa, a gente precisa mudar alguma coisa também, né, doutor? Mas vamos falar do AVC, olha só. Muita gente pensa que o AVC é uma coisa que surge de repente, é um surto. A gente sabe que não é bem assim. Como que acontece? Fala rapidamente como que acontece para a gente depois entrar na parte da prevenção. O AVC é acidente vascular cerebral, ou ataque vascular cerebral. Eu digo que é uma tragédia anunciada. Não é muito difícil você saber quem está correndo o risco de ter um AVC. Alguém que está fumando. Está no grupo de risco. Está, com certeza. O sedentário. Nós temos vasos sanguíneos que são aperfeiçoados, fortalecidos. Os vasos sanguíneos têm camada de colágeno, mas tem camada muscular. No indivíduo que é sedentário, todos os seus princípios musculares, a não ser o coração que está sempre trabalhando, eles vão perdendo a sua textura, a sua consistência. E o AVC, por exemplo, o AVC hemorrágico, é o hipertenso que terá o AVC hemorrágico. Uma pessoa que não é hipertenso, é quase impossível ter um AVC hemorrágico. Então, o hipertenso vai forçando a parede do vaso. E ele é hipertenso até por não fazer exercício, essa é uma das premissas. Ele não tem uma parede forte. Então, quando, aí sim, há um problema repentino, um desgaste, um estresse, uma raiva, ele poderá, então, sofrer um aumento da pressão de forma desmesurada e sofrer a hemorragia. Certo. Então, assim, pode até ser que os caminhos que levam ao AVC já estejam sendo formados silenciosamente, mas a gente não percebe. Nem quem está em volta, nem a pessoa mesma percebe. E aí, por isso que a gente fala que é um susto, teve um AVC, uma coisa repentina. Vamos falar um pouquinho, então, doutor, como que esses caminhos se formam? O senhor já deu algumas dicas aí, mas como que esses caminhos para a formação de um AVC acontecem? Eu mencionei do hipertenso, a falta de exercício, mas nós estamos falando de AVC hemorrágico, inclusive há um que é pior do que todos, o aneurisma, também é enfraquecimento do vaso. Também é um tipo de AVC? Forma-se uma bolha ali onde o vaso está mais frágil e quando essa bolha estoura, há pouca probabilidade de vida naquele paciente. E isso às vezes acontece de um momento a outro. Também, né? E também a maioria dos AVCs desse tipo deixa sequelas graves. E ao AVC isquêmico, mais relacionado à alimentação mesmo. Uma pessoa que come muita gordura, ele está sempre formando grumos, trombos, e o nosso cérebro, ele não tem dentro dele artérias, grandes vasos, ninguém aguentaria uma artéria pulsando dentro da cabeça. Certo. São todos capilares, ou seja, vasos finos, finíssimos. Então, qualquer elemento no sangue um pouquinho maior, um trombo, um grumo, e a gordura faz muito isso, servirá para bloquear toda uma área. E é por isso, se é uma área motora, por exemplo, o córtex cerebral, a pessoa vai ficar com um lado esquecido, semi-paralisado, às vezes paralisado,
completamente. Justamente por isso, porque vai afetar uma área que comanda, que coordena esses comandos. Exatamente, lembrando que o cérebro esquerdo comanda o lado direito e vice-versa. Olha, só lembrando aqui, o doutor Elias, ele é neurologista, nutrólogo, ele sabe do que está falando e já deu aqui dicas de como a gente forma um caminho para AVC, alimentação, né, ou pessoas que já estão num grupo de risco. Agora eu queria falar do fator preventivo, doutor. Claro, se você tem uma alimentação de grande volume de frutas, de grande fartura de hortaliças, é triste ver as pessoas acharem que comem salada utilizando uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate. É realmente lastimável. Principalmente quando a gente conversa com a sua esposa, a doutora Joseni, ela traz tantas assim opções de variedades que a gente fica pensando, nossa, realmente a gente precisa enriquecer mais o nosso prato. As pessoas deveriam pensar que a alimentação saudável mesmo, ela é em 50%, metade formada de alimentos vivos, crus. Frutas pela manhã, hortaliças no meio-dia, grande variedade, e aquele jantar de frutas que até do AVC protege. Tá, então a alimentação é um fator assim crucial. O que mais que dá para ser feito, doutor? Tomar muita água. O sangue, ele fica concentrado sem água. Esse é um problema. Às vezes até pelo hemograma, eu pergunto ao paciente, quando foi que você tomou água? Então, e o exercício diário? Ninguém pense que pode ter saúde sem fazer uma caminhada todo santo dia e melhor ainda se praticar algum exercício em outro horário, diariamente. Doutor Elias, ele sempre bate nessa tecla do exercício físico. Eu acho que o tripé não, na verdade a gente tem aqui algumas colunas, né, que vão garantir boa saúde, mas o exercício físico tem sido assim muito citado. Justamente você usou na nossa conversa aqui antes da gente começar a gravar efetivamente que o exercício ele fortalece os caminhos, os vasos. Fortalece. Então, assim, é imprescindível. Se você precisa fazer exercício físico e ainda não conseguiu colocar esse hábito na sua vida, tem que pensar o seguinte: o exercício físico precisa ser um hábito como tomar banho, como escovar os dentes, como uma coisa crucial para ter saúde. E todo dia, porque você come todo dia. Escova os dentes todos os dias. Doutor Elias, muito obrigada pela participação mais uma vez. Enorme. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado. O Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede na certeza de que as informações que você aprendeu aqui vão fazer diferença na sua vida. A gente ora por isso, a gente prepara uma programação pensando nisso e se você precisa de força para fazer as mudanças que precisam acontecer na sua vida, nós estamos orando por você. Confie em Deus, tome as decisões que você precisa tomar pouco a pouco, faça um plano, um planejamento dessas mudanças. E confie que Deus vai agir atuando para transformar a sua vida. Um abraço, até o próximo Vida e Saúde. A gente se vê amanhã. Tchau!